No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o neorrealismo nasce com o cenário de uma nova sociedade italiana, baseada na comunhão política e cultural do povo. O cinema aparece para contribuir na formação de uma nova consciência democrática. As manifestações culturais concentram-se na esquerda, no PCI, Partido Comunista Italiano, e a afirmação de Lenin de que o cinema e o teatro podia levar o povo a mudar seu modo de pensar era lembrada constantemente e procurava-se confiar às classes populares a defesa do cinema nacional. Bom, o movimento surgiu, não é porque foi assim de repente, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Luchino Visconti. Vamos criar um neorrealismo. Assim, estavam tomando um cafezinho? Não, não foi assim. Foi pela necessidade visceral de ter um comprometimento político, porque eram intelectuais, claro que eram pessoas, digamos, críticas, que participaram um de uma forma, outro de outra, mas esse pilar, que eram os três grandes diretores do movimento, né? Luchino Visconti, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, perceberam a necessidade de que o país fizesse as contas consigo mesmo, que essa população que foi enganada pela ditadura mussoliniana, que no seu período se preocupava em passar filmes épicos, filmes que fossem melodramas, romances, mantendo as questões sociais varrendo para debaixo do tapete. Então, fatalmente, isso, quem é comprometido com a arte e com o povo italiano, sabia que muita gente perdeu, muita gente querida, né, que desapareceu, foi torturada e assassinada pela ditadura de Mussolini. Então, o movimento nasce de uma necessidade. 3 dentre os grandes diretores da época, como Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Vittorio De Sica, viram a necessidade visceral de retratar nos filmes a realidade italiana. O movimento neorrealista, que oficialmente lá faz o seu V0 a partir do Rossellini com Roma, Cidade Aberta, Rossellini fez uma trilogia, né? 45, 46, 47, que foi conhecida como uma trilogia de guerra, ou seja, Roma, Cidade Aberta, 45, depois Libertação, que o título é Paesà, e 47, Alemanha Ano Zero. E no filme Alemanha Ano Zero, eu brinco seriamente dizer que esse filme você tem que colocar do seu lado um kit sobrevivência, porque não é fácil. Alemanha Ano Zero é um soco no estômago, né? Bem pesado mesmo. A primeira produção neorrealista foi feita em 1945 por Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta. Entretanto, antes desse filme ser lançado, em 1942, Obsessão, de Luchino Visconti, já trazia aspectos que feriam a moral vigente da época. Trata-se de uma história em que se discute o adultério, homicídio e relação bissexual. De repente, são assuntos que, em 1943, né, trazidos à tona para um governo moralista, onde que isso... Dizem que muita gente até gostou, mas diz assim, isso aqui não é a Itália que nós conhecemos, na Itália não acontece isso. Então, portanto, trazer esses temas fizeram com que Obsessão tivesse, digamos assim, esses sinais inequívocos de que alguma coisa estava por acontecer, alguma coisa ia mudar. Nós não íamos mais ficar reproduzindo histórias alienantes quando existia tanta contradição dialética da dimensão humana. Esses temas retratados na obra de Visconti possuíam a mensagem de que alguma mudança estava por vir. A criação do neorrealismo é uma necessidade que se impunha para mostrar ao povo italiano, digamos, aquelas mazelas, a destruição econômica, a destruição de vidas, desempregos.
e as dificuldades de todos os acontecimentos que acontecem no pós-guerra. Além desses 3 diretores possuírem a mesma decisão de criar o movimento e transformar em uma linguagem cinematográfica, eles tinham características distintas na forma de filmar e das suas respectivas origens socioeconômicas. Nesse contexto, Visconti era um aristocrata homossexual. Já Rossellini era de uma família burguesa e começou sua carreira tardiamente. Por último, De Sica era de uma família humilde e ator. Desses 3 realizadores, nós temos com certeza no Luchino Visconti, se vocês acompanharem os filmes do Luchino Visconti, ele tem uma preocupação estética bastante aguçada. Ele gosta da simetria dos planos. No momento, quando Obsessão, ele vai chegando na cozinha, onde aquela mulher... Porque a mulher que planeja a morte do marido, ela tinha uma vida como prostituta, né? Ela casa e tem uma vida, mas só que aquele homem é o antítese da sedução, é um homem antigo, com ideias atrasadas, que acha que a única coisa tem que ser a procriação. Então, essa mulher estava muito infeliz a tal ponto de tomar a frente da decisão de levar a cabo a vida do marido para ficar junto com essa figura que chegou na vida dela e arrebatou, sob o ponto de vista do encantamento. Tem uma sequência maravilhosa que mostra essa afinidade, esse conhecimento do Luchino Visconti com relação à fotografia e à pintura, via de consequência. E tem, essas mulheres sobem na pedra esperando por seus maridos. Parece até a música do Chico, Mulheres de Atena, né? Então, elas ficam esperando. Aí tem alguns planos em sequência, cortes, né? Onde aquelas imagens parecem um quadro pintado maravilhoso. Então, isso caracteriza muito o Visconti. Bom, já o Roberto Rossellini, como dizia o crítico André Bazin, importante crítico lá atrás da Cahiers du Cinéma, disse que o Roberto Rossellini, o que ele fazia nos seus filmes? Ele deixava que as coisas acontecessem por si só diante daquilo. Ou seja, abre aspas, Roberto Rossellini filmava, dirigia os fatos. As coisas aconteciam ali. Se vocês, eu acho que também vocês viram essa sequência da Pina correndo atrás do seu companheiro que estava preso, aquela coisa totalmente extemporânea, dela correndo, né, desesperada pela situação, e daquela forma completamente sem sentido, ela é assassinada pelas costas. E aí aquela sequência onde o filho dela corre para o corpo da mãe, e o padre tenta afastar, obviamente, a criança, e como vocês podem perceber, há um determinado momento que tem um frame dessa sequência que é um pouco, com certeza, alusivo a Pietà, né? Quando o padre coloca a Pina no seu colo, assim, né? Sustenta. É uma imagem muito bonita. Aliás, a Pietà é uma imagem maravilhosa mesmo, né? Ou seja, então, o Roberto Rossellini fazia com que as coisas acontecessem à sua frente, né? E o Vittorio De Sica era essa maneira de filmar despojada, descontraída, muito. Ele tinha essa paixão por temas que eram conectados à infância, à adolescência e à terceira idade. Ou seja, principalmente no momento pós-guerra, né, todos esses momentos de pessoas que sofriam muito, né? Aquela criança que amadurece cedo demais, que não está estudando, que ajuda o seu pai, né, de alguma maneira, e vai atrás da bicicleta. Tem a questão do filme dos engraxates, o Sunshine, quando ele chega e, de repente, mostra as contradições de um reformatório,
há um jogo entre as crianças e adolescentes que são, digamos, impulsionados a cometer alguns furtos e são pegos numa instituição penal, que você sabe que instituição penal não corrige coisa alguma, ela piora o cidadão. Então, nesse final, no final do filme também tem a morte de um dos garotos, ou seja, não tem final feliz. Uma das características essenciais que faziam a composição da estética neorrealista foi o abandono do intervencionismo e do discurso através da montagem. E tem uma coisa interessante no neorrealismo que eles mesmos preconizam. Não é necessário você produzir a realidade. Né? A gente não produz a realidade, a gente grava e registra e filma a própria realidade. Então, o processo de produção é como se fosse uma mise-en-scène de uma história ficcional. Nós trazemos essa história para... Não precisamos criar a realidade. Ao invés de criar a realidade, nós mostramos a realidade. A valorização da história humana era muito importante no movimento. O que é mais importante para o movimento neorrealista é exatamente a dimensão do personagem. Ou seja, esse humanismo que o neorrealismo traz. Por isso que não é à toa que ele influenciou tantas outras cinematografias ao longo da história e tantos diretores italianos também. O Rossellini vai saber, lá na frente, e o quanto ele foi cobrado a vida inteira, né, por um filme que foi tão emblemático como Roma, Cidade Aberta, quando ele quis criar caminhos independentes daquela lógica entre 45 e 48, mas não perdendo a sua sensibilidade e de trazer para suas histórias sempre temáticas muito humanas e contraditórias, porque num regime, dentro de uma narrativa, digamos, clássica de Hollywood, você tem aquele princípio, meio e fim, onde a trama é o que é mais importante. Lá em 57, com Noite de Gabilha, é um filme, vamos combinar, é um filme fofo, né? É um filme duro, difícil, mas com aquela mulher fantástica que era a Masina, que era a esposa do Fellini, aquela atriz maravilhosa que ganhou o melhor prêmio de melhor atriz em Cannes. O filme ganhou em 58 o Oscar de filme internacional, né? Então, portanto, Noites de Gabilha traz exatamente isso, né? Uma mulher que se prostitui pela necessidade. Afinal de contas, nós tínhamos apenas 12 anos do término da Segunda Guerra quando o filme aconteceu. Essa mulher que, como tantas e tantas, tiveram que se prostituir para sobreviver. Mas a doçura desse filme é exatamente, digamos, capturada pelo personagem da Gabilha, né? Porque ela era uma doce pessoa que era muito frustrada afetivamente, ela tinha tido grandes decepções sequenciais e que nutria um sonho de encontrar a pessoa amada, né? Dentre diversas características, as principais mudanças estéticas de linguagem e de produção trazidas pelo neorrealismo foram a forma de fazerem as filmagens, que geralmente aconteciam em cenários reais e contavam com um elenco onde atores profissionais e não profissionais contracenavam juntos. O neorrealismo, como trabalhava com atores não profissionais, eles não eram tão engessados na questão do roteiro, né? Eles tinham uma certa flexibilidade, uma maleabilidade, onde muitas vezes os diretores, para que os atores não perdessem exatamente, que era a maior riqueza do movimento, a sua espontaneidade, como não eram profissionais, fazia-se a dublagem na pós-produção, né? Tipo, não se preocupa não que lá na pós a gente dá um jeito. Havia também a recusa de efeitos visuais, como no cinema mudo, a simplicidade dos diálogos e a valorização dos dialetos locais. Neorrealistas diziam assim: essa ditadura fascista obrigou durante muito tempo que a Itália não pudesse respeitar e reconhecer as realidades regionais com seus respectivos dialetos. A Itália teve uma unificação muito tardia na história
A forma conservadora de fazer cinema, cheia de técnicas rebuscadas, composições de luz e planos sequência, não eram mais adotadas. No neorrealismo, o propósito era alcançar uma representação justa da vida real. Os italianos também têm uma capacidade maravilhosa de poder trabalhar a tragicomicidade. Por que eu também estou ressaltando isso? Porque nós vamos ver que ali na frente, o neorrealismo, diante dessas pressões, começou a encontrar uma alternativa, de uma certa maneira, para passar essa visão crítica, que é o neorrealismo rosa. O neorrealismo rosa é aquela proposta de cinema trazendo a tragicomicidade. Os italianos são muito bons nisso. Então, eles arranjaram uma maneira de tergiversar, driblar esses obstáculos através de uma maneira de fazer cinema criticando, que nada mais contundente que o humor, a comicidade para bater forte, né, na crítica social. Então, foi uma maneira como o movimento conseguiu se repensar, se reformatar. O movimento abriu mão dos elementos que compõem o mise-en-scène para dar espaço à vida como ela realmente era, com personagens reais, com histórias coerentes com a realidade, em cenários reais e sem muitas grandes produções envolvidas. Ele trouxe esse conceito seguinte: nós não queremos nada em estúdio, porque os movimentos transformadores, em tese revolucionários da linguagem cinematográfica e de sua estética, eles queriam fazer um corte mesmo com a questão, fazendo contraponto a Hollywood. E como é que eu faço esse corte? Primeiro, eu sou impulsionado pelos meus recursos escassos financeiros. Então, eu tenho pouca grana para fazer os filmes. Então, que bom que, nesse caso, os poucos recursos me auxiliam muito na minha estética. Porque eu tiro as gravações dos estúdios e coloco nas ruas. Né? Uso a luz natural. Não uso essa questão de luzes a mais. Uso atores não profissionais. Mesmo que, como eu falei, existem algumas exceções que confirmam a regra. Os filmes são falados nos seus respectivos dialetos locais. Milagre em Milão, passa em Milão com dialeto milanês. Em Roma, romano. Na Sicília, siciliano. E assim, como dizem os italianos, così via. E assim segue como isso se dá. Contudo, o movimento neorrealista passou por muitas dificuldades, pois a crise pós-Segunda Guerra Mundial era grande. As ideias contrapunham a censura e, por isso, a comercialização dos filmes foi árdua. Os artistas neorrealistas estavam empenhados em criar uma arte voltada para a realidade e, inerente a isso, vinham as questões sociais, culturais, políticas e econômicas pelas quais passavam a sociedade. O movimento neorrealista teve muitas dificuldades, inclusive dificuldades comerciais. Não só porque a crise era grande, não só porque, obviamente, num dado momento, as suas ideias iam se contrapor à censura, né? Por isso que ela se esperou até o momento do final da guerra. E nesse período, entre 45 e 48, foi o período que se levou entre o final da Segunda Guerra e a criação do primeiro governo italiano democrático pós-Segunda Guerra. Foi em 1948, havia aquilo que a gente chama o arco da sociedade, o arco da composição de partidos políticos, da esquerda até a direita democrática, digamos assim. Né? E o governo foi, como durante muitas décadas, foi comandado pela democracia cristã. E o ministro interminável, parece que o ministro Andreotti, né, que veio falecer na virada de depois de 2010, ele parecia que era Highlander, né, porque ele participou
de vários governos, sempre estava presente, é uma figura-chave, você goste ou não, na história da política italiana. Mas ele dizia, chegou um dado momento que o neorrealismo começou a irritar, a incomodar a classe dominante, porque eles diziam, olha, está na hora da gente virar essa página. 3 anos já se passaram depois do final da guerra, e essa coisa de expor a Itália, ao mundo, todas as mazelas, vamos pensar daqui para frente. E, obviamente, havia pressões políticas nesse sentido contra a maneira neorrealista de ser. O que o governo fez? Além de criar dificuldades nessa direção, facilitou a entrada no mercado italiano de filmes estrangeiros, de filmes americanos. Abandonando algumas características presentes em movimentos passados e trazendo uma nova perspectiva para as produções, o neorrealismo se expandiu pela Europa e chegou a países como o Brasil, apesar das dificuldades que enfrentou no início para firmar o movimento. Essa influência que teve em outras filmografias pelo mundo afora, né? Na própria Europa, no Oriente, mas principalmente na América Latina, né? Além do cinema, também influenciou a literatura, pintura, música e outras áreas da arte, fazendo diversos artistas serem reconhecidos por seu trabalho e também servindo de inspiração para novos surgirem futuramente. A questão do Cesare Sabatini, que no filme Umberto D, esse é o filme, ele trabalhou durante muitos anos com o Vittorio De Sica, mas sempre de forma complementar, né, junto com outros, fazendo argumento, roteiro, de uma forma não só individual, mas com outras pessoas. E muitas das vezes, injustamente, o Sabatini não era reconhecido, não tinha os créditos que ele mereceria ter. Bom, primeiro, é uma parceria de sucesso entre os dois, né, nos filmes importantes, como Ladrões de Bicicleta, Xuxa. Xuxa é uma expressão dialetal italiana que significa, em inglês, shoe shines, em português, engraxates. Né? E no Umberto D, que, em tese, seria, teoricamente, uma homenagem ao pai do diretor Vittorio De Sica, ele realmente assume todo o processo. Pela primeira vez, ele tem essa experiência total na questão do argumento, na questão do roteiro, na questão do tratamento do roteiro, ou seja, é porque o Sabatini era uma figura muito inquieta, ele não era apenas um roteirista, ele era um filósofo, ele era dialético, né? Ele escrevia, ele era uma alma inquieta. Ele mesmo trabalhava as suas contradições, porque, ao mesmo tempo, alguns filmes tinham uma abordagem mais clássica, mas ele foi sempre o defensor da dimensão humana. Ou seja, eu quero valorizar, ao contar essas histórias, a humanidade dos personagens. Mais tarde, o movimento influenciou a Nouvelle Vague francesa, o cinema novo brasileiro e o cinema novo latino-americano, mostrando que essa perspectiva de valorizar a ação humana era a parte mais importante da produção. Se vocês repararem, todos os movimentos de narrativas modernas, eles surgiram para se contrapor a Hollywood, né? Uma coisa do princípio, meio e fim, a figura heróica, né? A figura de, como assim a gente diz, com beldades, né? Essa questão da estética, de mulheres que se tornam estrelas, personagens. Então, essa coisa glamourizada, essa coisa épica, heróica. Normalmente, a cinematografia europeia é muito assim, mas o movimento neorrealista, mais do que nunca, né? Mais do que nenhum outro movimento, trazia justamente, vamos acabar com essa história, aqui ninguém é herói, todo mundo tem as suas duas partes internas, nós temos as nossas contradições, os nossos medos. Então, isso fazia com que você se identificasse com aquela figura que está lá, aquele personagem na tela. O neorrealismo, como um movimento de ruptura dentro do cinema,
influenciou toda a filmografia mundial. A influência do neorrealismo até hoje é fundamental nas análises que procuram os elementos essenciais da concepção de filmes das mais variadas nacionalidades. O movimento que começou oficialmente em 1945, existem algumas controvérsias, que ele tenha terminado em 52, ou seja, ele teve, digamos assim, entre 7 a 10 anos, oficialmente, digamos assim. Mas as suas influências foram múltiplas.